Boa noite, queridos irmãos. Que a paz e o amor de Deus e nosso irmão e mestre Jesus permaneçam conosco na leitura do Evangelho, nos dando o entendimento para colocar em prática no nosso dia a dia. É o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 16, reconhece o seu cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio, abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer, eu sou cristão? Para seguir o Cristo, procurem os verdadeiros cristãos, e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos. Mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso, cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante, cansado, que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos, que pronunciam o mau tempo. Em vão, ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem, ela quer entender sobre o universo. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-lo para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas, e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe, que o Deus de luz os ilumine,
que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creio e orem. Comentários. Número 1. Roupa nupcial. Naquela época, quando alguém recebia o rei o convite para um banquete de núpcias, recebia junto uma roupa que era uma espécie de túnica. E seu uso era obrigatório na festa. Entrar sem vestir os trajes que o rei oferecia era uma grande ofensa, uma demonstração de desprezo para quem fez o convite, e um desrespeito ao sentido da roupa nupcial. Nessa parábola é o de que não basta ser convidado, é preciso estar preparado, ou seja, fazer boas obras, ajudar o próximo, possuir amor, pureza, humildade, bondade e todas as qualidades necessárias para entrar no reino dos céus. Trevas exteriores. O termo ser lançado nas trevas exteriores significa ir para um lugar ruim, onde não existe o bem. Provavelmente Jesus referia-se ao umbral, mas naquela época essa palavra não era utilizada, uma vez que o conhecimento sobre esse assunto veio bem mais tarde. Pranto e ranger de dentes significa o extremo sofrimento, o remorso daqueles que não reformam sua conduta, que não se empenharam em vencer seus vícios e defeitos, substituindo-os por virtudes. Terão encarnações dolorosas, onde passarão pela dor da expiação. 2. Hebreus. Era o nome primitivo do povo judaico. 13. Parábola é a narração de uma história figurada, simbólica, sob a qual se escondem ensinamentos importantes, geralmente de cunho moral e que devem ser seguidos. No 14, aqueles que têm receberão ainda mais. Jesus refere-se ao conhecimento espiritual, pois aquele que possui conhecimento dos bens espirituais, mais conhecimento lhe será dado, porque ele já está pronto para receber, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não desenvolve os bens espirituais, o pouco progresso que possui fica estacionado, e ele tem a sensação de perda. Irmãos, falando um pouquinho para vocês do meu entendimento, eu penso que em relação à árvore da vida, que na passagem fala, seria um recado que quem tem uma planta em casa sabe o cuidado que temos que ter com ela, aguar, colocar nutrientes, ou seja, será que estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Por exemplo, no teu lar, com a tua família, no teu casamento, está dando atenção para aquela pessoa que está sempre contigo? Ou já caiu na rotina? Será que abraça o suficiente, dá atenção? Dar um bom dia sorrindo, olhando nos olhos de uma pessoa, mesmo que às vezes a gente não esteja tão feliz quanto gostaria. Mas é nesse momento que procuramos ser feliz para o outro, para automaticamente vir para nós também. Que aquilo que a gente passa, a gente recebe. Às vezes precisamos mudar algumas coisas. Não vamos deixar de sermos nós, mas vamos estar melhorando a árvore que nós somos. Vamos estar sendo um bom jardineiro. Viver de uma forma harmônica, procurando viver com pensamentos positivos. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Não iremos mudar, não iremos para mundos superiores. Lembramos sempre que fora da caridade não há salvação. Os frutos descritos nessa passagem são símbolos que ilustram o significado da nossa salvação. Praticar a caridade não é dizer sou caridoso, mas praticar de acordo com o nosso alcance as virtudes exemplificadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecendo com nossos pensamentos elevados, vamos agradecer por mais esta oportunidade. Pedimos a proteção e o amparo a todos os mundos habitados.
chegando também aos hospitais, albergues, os presídios, casas transitórias, onde se encontrar um irmão em dificuldade, que seja atendido conforme seu merecimento, que visitem nossos lares, retirando todas as negatividades e tragam muita luz e paz. Por todos os trabalhadores da Casa Eulália Nogueira, que sintam-se fortalecidos e protegidos, que possam seguir os trabalhos que tanto bem faz para todos nós. Peço pela fluidificação das águas que temos em nossos lares, que seja colocado o remédio necessário para atender às necessidades físicas e espirituais. Que a paz, o amor de Deus permaneça sempre conosco. Que assim seja.